Tem centroavante aí a caminho de julho, tem um nome novo sendo ventilado aí pelo Flamengo e a gente vai falar tudo no vídeo de hoje. Além disso, tem nova proposta chegando para levar o Wesley. A gente vai comentar de quem é, os valores, se vai dar jogo ou não vai. Tem também Flamengo com possíveis desfalques no Mundial. BAP falando sobre a construção do estádio, dizendo que não é prioridade no momento. Eu concordo e eu vou explicar por que no vídeo de hoje. Tem também ele falando sobre as contratações e tudo sobre a agenda do Mundial, a última rodada da fase de grupos e o motivo da gente hoje ter que ser muito Botafogo contra o Atlético de Madrid. Tudo no vídeo de hoje, vamos discutir todos esses assuntos e antes de seguir eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal, já ativou o sininho, já foi lá nos comentários, arrastou pro lado e deu no botão hypar para me ajudar a divulgar esse vídeo para cada vez mais gente. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta. E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube, nem segue nas redes sociais. Aí não dá. Não esquece de dar essa moral pra ele. Pô, voltamos a qualquer momento com novas informações. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje pra falar tudo do nosso Mengão. Vamos dar agenda do Mundial, vamos falar tudo o que tá acontecendo com o nosso Mengão nos últimos dias, nas últimas horas. Mas antes eu quero lembrar, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje. Beleza? Mas vamos falar aqui agora de Flamengo, que eu sei que vocês não gostam de enrolação. E tem primeiro aqui os resultados de ontem, né? O Wydad Casablanca 1, Juventus 4, Real Madrid 3, Pachuca 1, Red Bull Salzburg 0-0 com Al Hilal, Manchester City 6-0 no Al Ain. Hoje, meu amigo, começa a última fase, último jogo da primeira fase do Mundial de Clubes, com jogos simultâneos. Então os dois jogos de cada grupo vão ser no mesmo horário. 4 da tarde tem Seattle Sounders e PSG, no mesmo horário tem Botafogo e Atlético de Madrid. Eu acho que o PSG deve ganhar do Seattle sem dificuldades. Porém, o Botafogo, mesmo com um empate, garante o primeiro lugar do grupo. E é para isso que a gente precisa torcer muito hoje. Por quê? Botafogo passando em primeiro lugar, ele joga o PSG pro outro lado da chave. Ah, mas não tem que escolher adversário, que não isso, que aquilo. Meu amigo, não tem que escolher adversário. Quem vier, é óbvio que o Flamengo tem que enfrentar de frente, vai ter chance de vencer, não tem dúvida disso. Porém, se a gente puder enfrentar o PSG mais pra frente, só numa possível final, é muito melhor. O Flamengo vai para as oitavas de final para jogar provavelmente ou contra Benfica ou contra Boca Juniors. Passando, ele vai enfrentar ou o Botafogo, caso passe em primeiro, e o Botafogo deve jogar aí ou com o Palmeiras ou com o Miami, que é o que deve se classificar no outro grupo. Então, seria umas quartas de finais sem envolver o PSG muito mais factíveis aí, muito mais, menos difíceis. Para não dizer porque o Botafogo seria um adversário dificílimo, seria. Mas o fato deles terem vencido o PSG não quer dizer que agora o Botafogo é um time melhor do que o PSG. Apesar do botafoguense achar isso, na loucura da cabeça deles. Não é. Então, faz sentido a gente torcer hoje pro Botafogo, para eles passarem em primeiro. O jogo de hoje deles é dificílimo. O Atlético de Madrid vem com sangue nos olhos porque tá jogando
a sobrevivência no campeonato. Se o Atlético de Madrid fizer 3-0, 3 de diferença no Botafogo, o Botafogo tá fora. Não é nem que passa em segundo, não. Ele tá fora. Que também não é má ideia. Mas vamos pensar na melhor hipótese pro Flamengo, que é o Botafogo passar em primeiro, o PSG em segundo, e aí o PSG vai ser jogado lá pro outro lado da chave. Só tem chance do Flamengo pegar numa final. E aí, com essa configuração, aumenta muito a chance do Flamengo chegar numa semifinal de Mundial. E aí, numa semifinal, a tendência é que um possível adversário seria ou Real ou City. E aí, meu amigo, aí, ó, joga pra Deus, pras mandingas, vamos rezar, torcer pra ser aquele dia. Inclusive, a final de 2019, o Liverpool era esse time badalado, nos melhores times do mundo, e o Flamengo jogou de igual para igual por um detalhe na prorrogação, o gol do Firmino, que não ganhou. Então, não é que eu acho que não vai ganhar. Eu acho que tem todas as chances de ganhar de qualquer time no Mundial. Mas se a gente puder ter um caminho mais tranquilo para ter jogos melhores, como foi o jogo contra o Chelsea, por exemplo, é claro que a gente vai torcer para que tenha um caminho legal. Mas enfim, 10 da noite temos a definição do grupo do Palmeiras, com Porto e Al-Ahly, Inter, Miami e Palmeiras. Palmeiras hoje lidera o seu grupo, precisa de pelo menos um empate para garantir a classificação, mas tem tudo bem encaminhado, mas dependendo da combinação de resultados, pode não se classificar. Então ele tem ainda que jogar com tudo, com sangue nos olhos, diferente do Flamengo contra o Los Angeles FC, que já tem o primeiro lugar garantido. E aí, com isso, o Flamengo vai, ou deve pelo menos, poupar muitos jogadores. Treino de domingo, Arrascaeta, Gerson e Ayrton Lucas preservados, e eles têm muita tendência a serem poupados na partida de terça-feira contra o Los Angeles. O clube treinou ontem, viaja hoje à tarde para Orlando, onde joga amanhã contra o Los Angeles FC. Os amarelados também devem ser poupados, que são Pulgar, Plata, Gerson e Bruno Henrique. Todos esses aí é muito provável que não vão a campo contra o Los Angeles. Devem ficar no banco, mas não devem ir a campo. O Plata, se eu não me engano, ontem também não treinou. Fez trabalho de regeneração aí, controle de carga, não foi a campo fazer o treino, não. Terça-feira o Flamengo enfrenta o Los Angeles. E tem um detalhe aqui que saiu no Globoesporte.com. 4 jogadores precisarão de atenção redobrada nessa partida. Bruno Henrique, Gerson, Plata e Pulgar estão pendurados e, caso recebam mais um cartão amarelo, serão desfalques nas oitavas de final. Lembrando que quando eu digo que o cartão zera nas quartas, é das quartas para semi. Ou seja, ainda tem 2 jogos aí com eles pendurados. E aí das quartas de final para semifinal, aí é que zera. Então ainda tem um períodozinho aí que os caras têm que se ligar. Mas assim, o Flamengo ele tem que jogar jogo a jogo. Se tiver que tomar um amarelo para deixar de tomar gol, meu amigo, faz parte. Não tem que se apegar muito a isso, não. Mas vamos mudar de assunto. O Flamengo presenteou a Stockton University, que é onde eles treinaram desde o início do Mundial. Agradeceu pela hospitalidade durante a preparação para o Mundial de Clubes. Chegou no campus da universidade no dia 12 e deixa agora no dia 23, quando está viajando para Orlando. Entregaram lá uma placa bonita pro responsável lá pela universidade. Então o Flamengo agradecendo a hospitalidade da Stockton University. Jorginho, hein? Muita gente torcendo o nariz na época que ele foi contratado pelo Flamengo, falando que o Jorginho tá velho e tal. Jorginho percorreu nada mais, nada menos do que 10,8 quilômetros na vitória do Flamengo contra o Chelsea. Foi o jogador com a maior distância percorrida na partida. Pulgar em segundo com 10,068 quilômetros. Então, meu amigo, Jorginho chegando, muita gente falando, pô, parece que o Jorginho já joga há 10 anos lá, junto com os caras. Teve até uma fala do Rodinei, lá na Cazé TV, falando, pro Jorginho chegar já se ambientando, se acostumando, é fácil porque ele joga muito. Difícil foi pra mim, vindo da Ponte Preta, me acostumar a jogar no Flamengo. Demorou uns 6 anos. O Rodinei é bom demais, né, cara? Depois vocês olham, ó, tem o corte na Cazé TV, lá no canal deles no YouTube, ele falando esse trecho aí.
E aí agora vamos falar alguns trechos aqui de um bate-papo do BAP com a imprensa que aconteceu ontem, no domingo. Primeiro ele falou sobre a internacionalização da marca, e aí dizendo que é isso, você vem jogar o Mundial, joga bem e o mundo inteiro sabe quem é você. Agora todos sabem quem é o clube com a maior torcida do planeta. Clube de Regatas do Flamengo. Sobre venda de jogadores, o BAP explicou como é que está a metodologia do Flamengo para compra e venda. Não adianta você vender jogadores, fazer dinheiro e perder um título ali na frente. O Flamengo não é banco, a ideia é ganhar tudo. Ótimo discurso, espero que isso se mantenha daqui em diante. Nessa questão do Gerson, a gente sabe que o Flamengo diminuiu a multa rescisória dele nessa renovação, mas a gente não sabe nos bastidores até que ponto isso não foi uma exigência por parte do Gerson, né? Gerson / Marcão, para que essa renovação acontecesse. Então, pode ter sido um pouco de ter ficado na mão do Flamengo, mas do outro lado, pode ter sido muito por conta de uma exigência do Gerson, por já saber desse interesse do time russo lá, do Zenit. Então, teve essa questão, mas de forma geral, o Flamengo não está desesperado para vender, e aí prova disso é essa questão aí do Wesley com as propostas chegando e o Flamengo estipulando o valor mínimo de 30 milhões de euros, e tem proposta nova, inclusive, a gente vai falar no vídeo de hoje. Sobre o estádio, aí vem a polêmica maior. BAP diz que não vai forçar construção do estádio. Os estudos preliminares dizem que o Flamengo ainda não tem condição financeira suficiente para bancar a obra. O estádio é importante, é um sonho, temos que ganhar muita coisa ainda. Quando tiver mais dinheiro e mais clareza no projeto, a gente vai tomar a decisão. Ou seja, terreno comprado, tudo assinado lá com a prefeitura, não quer dizer que o estádio vai ser construído no prazo que foi estipulado pelo Landim, que era entrega ali no final de 29. Inclusive, eu já tenho praticamente certeza, já estou até com a ideia fixa de que 2029 não tem estádio. Acho que vai ser década de 30 a entrega do estádio, não dá para ter ideia ainda de quando, mas o próprio BAP ele está esperando estudos aí que eles já encomendaram serem feitos, já deram essa certeza de que o valor que foi dito anteriormente não dá, não é nesse nível, é mais caro, e aí a gente espera aí o desenrolar dessa história toda para saber se vai haver um novo projeto, se vai haver mudanças no projeto original, para quando é que ele deve colocar uma nova data para a entrega do estádio. Então vamos acompanhar aí qualquer novidade, eu trago para vocês. Tem agora informação da nova proposta do Wesley. Primeiro, a gente sabe que chegou a proposta da Juventus, que beirava aí os 20 milhões de euros, e que o Boto prontamente, na entrevista lá na Gazeta dello Sport, falou que 20 milhões não tem negócio, o Flamengo só vende por pelo menos 30 milhões de euros. Agora chegou uma proposta oficial na mesa do Flamengo, feita pelo Brighton da Inglaterra, um valor que gira em torno aí de 23 milhões de euros, subiu significativamente. A gente pensa aí, parece que 3 milhões de euros é pouca coisa, multiplica por 6 e alguma coisa aí. Isso aí vai dar o total em milhões de reais. Então, é uma diferença legal, mas ainda está longe do que o Flamengo pretende para vender o Wesley. E por enquanto o Flamengo não tem pressa. As propostas começam a chegar antes da janela reabrir, enquanto o Mundial ainda está em andamento, e isso só quer dizer que outras propostas chegarão num futuro próximo, e aí abriu a janela, a tendência é tudo se intensificar e o Wesley, de fato, ir rumo à Europa. A dúvida ainda é só para que clube vai ser. Muitos clubes demonstraram interesse desde o início desse ano, final do ano passado. Cada hora um time diferente ligava, mandava e-mail. Então, a tendência é que as abordagens virem de fato propostas. Inclusive, as abordagens iniciais já deram conta de que essas propostas podem passar dos 30 milhões de euros, e tudo vai depender
dessa concorrência. Se chega Milan, City, Real Madrid, Barcelona, todos os times que já sinalizaram que tem interesse, começa a virar um leilãozinho e nesse caso é um leilãozinho muito bom para o Flamengo. Mas tudo também a gente sabe que nesses casos depende da vontade do jogador. Então, se tiver um time com a proposta na média ali das propostas mais altas e o Wesley tiver um interesse maior, a gente sabe que teve até um namoro mais forte dele com o City. Se o City estiver no meio aí dessas propostas, pode ser que ele peça para o Flamengo priorizar, e se não tiver uma diferença muito grande de um valor para o outro, é bem provável que o Flamengo venda para o time que o jogador indicar que é o melhor, até porque ele vai facilitar na questão da negociação financeira. Então, vamos continuar acompanhando essa questão do Wesley aí, mas é muito bem encaminhada essa saída dele, e aí em paralelo o Flamengo já começa a estudar possível reposição ao lateral. Vamos mudar de assunto agora, falar de um nome novo de centroavante que tem surgido aí nos bastidores do Flamengo. O Flamengo tem acerto com o Jorge Carrascal. Como a gente trouxe aqui, ele só não foi anunciado por conta aí de burocracia, questões de documentação que ainda estão sendo finalizadas. E, além de tudo, o Flamengo ainda está no meio do Mundial. Então, aí a informação, não é informação, é uma opinião minha, de que eu acho que o anúncio não foi feito porque o Flamengo está esperando essa participação finalizar no Mundial. Vamos ver até onde o time vai, se chega em quartas, semifinal, até onde vai. Até porque o Flamengo gosta de ter essas informações aí na manga, essas boas notícias na manga, para no dia que tem uma notícia não muito boa, ele soltar as boas notícias. Então, vamos supor que o Flamengo sai aí nas oitavas, nas quartas, ó, bate na madeira. Agora eu quero semi no mínimo, meu amigo. E aí no dia que acontecer esse tipo de coisa, aí o Flamengo tem essa questão do Carrascal aí para divulgar. Mas é claro que hoje não daria ainda para anunciar, porque ainda depende desses ajustes aí de documentação, essas trocas aí de documentos, que pode ser que o Flamengo esteja pedindo um tempo para abertura da janela também, por conta do Mundial, para ele focar ali no Mundial, para aí sim, depois disso, anunciar o Jorge Carrascal. Mas em relação a acerto entre os dois clubes e com o jogador, tudo certo, é só essa questão aí que está impedindo. Mas vamos falar do atacante. Primeiro, o Boto veio com essa história de Vlahovic, na entrevista dele com o Gazeta dello Sport, muita gente ficou levantando como uma possível contratação do Flamengo, mas esquece. Vlahovic, ele foi um exemplo que o Boto falou de grandes jogadores por lá, em que ele falou que, olha, o mais difícil para trazer esses jogadores é convencê-los a vir para o Brasil. E não é questão de dinheiro. Mas muita gente interpretou como ele falando exatamente do Vlahovic, mas não, ele falou de forma geral de jogadores por lá. Até porque o Vlahovic ele foi contratado pela Juventus por nada mais nada menos que 80 milhões de euros. Então, meu amigo, esquece que isso aí é 3 vezes o que o Flamengo tem para contratar jogadores, todos os jogadores juntos, bota 3 vezes mais, é o preço que o Vlahovic custou à Juventus. Ainda existe esse abismo financeiro entre Brasil e Europa. Apesar do no futebol, no Mundial, a gente não perceber essa diferença toda, na grana, principalmente por conta da moeda na Europa, tem ainda um abismo financeiro gigantesco. Mas tem nome novo aí sendo conversado, ventilado nos bastidores do Flamengo. Não existe proposta feita ainda pelo Flamengo e o nome dele é Carlos Vinícius, atacante revelado pelo Palmeiras, que tem passagens por um monte de clubes lá da Europa, por Benfica, Napoli, PSG, PSV e Fulham. Terminou o contrato dele com o Fulham agora no meio do ano, no finalzinho de junho acaba oficialmente, ele já está sem time. E aí alguns times têm buscado informações sobre ele, o São Paulo, se falou até em Corinthians, porque tem um vídeo antigo aí dele demonstrando torcer pelo Corinthians. O Inter de Porto Alegre agora coloca o Carlos Vinícius como uma das opções, e o Flamengo não fez proposta, mas ele começa a entrar em uma das possibilidades de o Flamengo sondar, porque ele seria um cara que viria de graça. Assim como o Jorginho, o Carlos Vinícius é um atacante que tem 30 anos, não é tão velho, mas também não é um garoto, mas viria para
disputar essa posição ali com o Pedro, e é hoje uma das posições mais carentes do Flamengo, porque, como a gente fala sempre, o Juninho não é primeiro atacante, não é centroavante. Ele pode fazer ali segundo atacante, um ponta, mas ele é qualquer coisa menos centroavante. E a gente só descobriu isso depois, porque até então ele foi contratado como centroavante, né? Enfim. E aí entra o nome do Carlos Vinícius na jogada, que seria só questão de acertar salários, luvas, premiação com os empresários do jogador, não teria clube para fazer pagamento, e a gente fica agora no aguardo para saber até que ponto o Flamengo vai avançar nesse interesse, ou se isso vai se basear em apenas mais um nome estudado pela direção do Flamengo. Qualquer novidade sobre esse assunto eu trago aqui para vocês, mas Carlos Vinícius entra na lista de possíveis contratações. Tem um ponto negativo aí. Carlos Vinícius, nessa temporada, só entrou em campo 4 vezes pelo Fulham e teve uma lesão na panturrilha em 2024, que desde então afastou ele do elenco do Fulham, não foi mais utilizado. Ele foi muito bem em Portugal, de forma geral, com destaque maior pelo Benfica. Em outros times ele chegou a ter certo destaque no Tottenham, ele chegou a ir bem também, mas nem tão bem assim. E pelo Fulham praticamente não jogou. Tem 8 gols desde que chegou ao Fulham, chegou, se não me engano, em 2023. E aí fica a dúvida sobre como ele chegaria fisicamente ao Flamengo também. Ainda tem essa questão. Agora, por outro lado, é um cara que chegaria sem custos. Então, se der certo também, pode ser uma ótima jogada do Flamengo. Vamos acompanhar e qualquer novidade eu trago aqui pra vocês, beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que está aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar para o lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.